YouTube, vamos falar sobre o Jordan Peele. Eu recentemente assisti Não Olhe, no filme do Jordan Peele, e eu queria falar sobre ele, mas mais do que isso, eu queria falar sobre a carreira inteira do Jordan Peele, porque eu acho ele um dos diretores mais interessantes atualmente. E não só pelos filmes, a direção da carreira dele é interessante de acompanhar. Então nesse vídeo aqui eu vou falar rapidinho dos 3 filmes que ele lançou até agora, que são Corra, Nós e Não Olhe, ou Nope, eu prefiro o nome em inglês. Só que tem uma questãozinha aí. Os filmes do Jordan Peele funcionam melhor se você não souber sobre o que os filmes do Jordan Peele são. Quanto menos imagens, menos trailers, menos informação você tiver, melhor o filme vai ser como uma experiência no fim das contas. Só que não é assim que o conteúdo funciona. Tem que falar um pouquinho sobre o filme e mostrar cenas do trailer, certo? Então, se você tiver interesse em ver Jordan Peele, assiste os filmes e depois vem pra cá. Se você só tiver visto alguns deles e quiser saber minha opinião sobre os outros ou contexto sobre os outros, tá os capítulos ali embaixo, né? Mas se você ainda assim quiser ver esse vídeo sem ter assistido nenhum filme do Jordan Peele, eu não vou falar especificamente de nenhuma coisa grande do filme. Eu vou ser o mais vago possível. Eu vou mostrar o que tá nos trailers e nas imagens, e é isso. Enfim, Jordan Peele, antes de fazer filme, era muito popular lá fora por fazer sketches. Sketches de comédia, na verdade, que são bem engraçadas. Caso você não saiba disso, eu quero que você entenda. Você já viu Jordan Peele? Volta e meia, cenas dessas sketches dele viram memes. E aí esse cara foi disso daí pra se tornar um dos diretores de maior renome do terror atual. Como que ele fez isso? Simples, ele misturou terror com comédia. Vamos começar com Corra, mas antes de falar de Corra, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto ao redor do filme, porque eu acho interessante de falar sobre isso. Aí, falando nisso, Corra vai ser o filme que eu vou ser mais na cara sobre o que o filme é, porque é o mais popular dos 3 filmes do Jordan Peele. E acho que praticamente todo mundo sabe sobre o que é esse filme. Os trailers na época tentavam ser vagos pra caramba, mas hoje em dia meio que todo mundo sabe. Enfim. Em 2016 nós tivemos a cerimônia do Oscar, como a gente tem todo ano e tal. Só que dessa vez foi um rolê. O Oscar de 2016 entregou vários prêmios que muita gente estava aguardando há muito tempo. DiCaprio ganhou prêmio de melhor ator, Ennio Morricone ganhou prêmio de melhor trilha sonora, finalmente, depois de 40 anos, você não tem ideia de quanto tempo eu tava esperando isso acontecer, mas tinha uma questão que virou uma grande polêmica na época, que foi a falta de pessoas negras no Oscar. Não tinha ninguém, em nenhuma posição de melhor ator, melhor diretor, nada. E não é como se não tivessem filmes e interpretações ótimas, melhores das que estavam lá no Oscar mesmo, que utilizavam-se de elencos e criadores negros. E aí com isso teve todo um movimento a partir daí, que fez com que o Oscar mudasse um pouquinho. E aí nos anos seguintes tivemos mais espaço para atores e criadores negros dentro do Oscar. Isso é culturalmente importante por vários motivos, um deles sendo que com isso temos mais espaço para essas pessoas fazerem filmes. É mais fácil um filme artístico com vários atores negros e com um diretor negro ser aprovado por produtoras, agora que sabe que isso pode ganhar um Oscar. Só que ainda assim os Oscars são ruins. Dando um exemplo, acho que foi o Oscar de 2019, se eu não me engano, tivemos vários filmes com temática sobre racismo e com um elenco majoritariamente negro, e quem venceu foi Green Book, que seria um filme sobre racismo, mas é o filme de racismo mais, entre aspas, palatável para um público branco que eu já vi na minha vida. Não é um bom filme, geralmente não é um bom filme. Sabe o que tava tendo nesse Oscar também? Infiltrado na Clã. Vocês viram o final de Infiltrado na Clã? Nunca que o Oscar ia deixar isso ganhar premiação de melhor filme. Ai, é muito agressivo um filme terminar com cenas reais de uma manifestação neonazi que tava acontecendo naquela época nos Estados Unidos. Ai, as crianças vão ficar com medo. Melhor esse filmezinho aqui, que é divertido e engraçadinho. E um pouquinho racista. Inclusive, Jordan Peele não aplaudiu Green Book quando Green Book venceu, pelo menos é o que dizem. Só que aí, nisso tudo, Jordan Peele fez Corra, e Corra foi indicado ao Oscar. Talvez essa questão inteira de 2016 que tenha dado pra ele o espaço de conseguir fazer um filme, e foi esse medo e essa questão mais reativa que a academia tava tendo que acabou colocando Corra no Oscar. Porque Corra é um filme muito estranho pra estar no Oscar. Filmes de terror não vão pro Oscar. É muito raro isso acontecer. É quase estranho você ver isso. E não só isso, um filme de terror com comédia. Isso é bem nicho, na verdade. Mas talvez o fato do tema ser sobre racismo tenha ajudado bastante nisso. E a crítica e comentário político que o Jordan Peele faz não são tão agressivos quanto alguma coisa como o final de Infiltrado na Clã, ou o filme inteiro de Infiltrado na Clã, mas também não são tão bostinha como Green Book. Eu tô falando Green Book porque eu esqueci o nome em português, não ligo pra aquele filme. Agora, sobre o filme em si, eu gosto dele. Ele começa a fazer uma coisa que o Jordan Peele vai fazer nos 3 filmes, que é pegar um certo estereótipo de situação de terror e dar sua própria cara pra isso. Eu vou falar das 3 aqui, mas a desse aqui é um filme de culto. O filme me lembra muito O Sacrifício. Não a versão feita com o Nicolas Cage. What is it? What's wrong, sister? Mas a versão dos anos 70. Sacrifício é um filme bem clássico e bem cult sobre um cara que chega numa seita, vai descobrindo ela aos poucos, vai compreendendo melhor o que tá acontecendo ali, o mistério de que povo é esse, e aí no fim das contas
eles vão fazer um sacrifício pela colheita do ano, e ele é um dos sacrifícios. Outro filme popular que usa esse estilo de filme é Midsommar, mas também dá a sua própria viradinha no final, mas é um estilo de filme bem parecido. Corra é basicamente isso, mas lidando com questão racial e comédia. Mas com isso lida com uma pequena questão de ritmo, que eu acho que vai ser a coisa que eu mais vou falar sobre o Jordan Peele aqui. É um filme onde o personagem tá aos poucos descobrindo tudo que tem pra descobrir sobre aquele lugar, pra aí no final chegar na situação tensa dele meio que lutando por sua própria vida. Não tô dizendo que essa construção é ruim ou que não deveria estar aí, mas eu tô dizendo que ela não é tão interessante quanto o final do filme. Talvez demore um pouquinho demais, mas eu também não sei como mais fazer essa história, já que, como eu disse, é a fórmula desses outros estilos de filme, é assim que sempre foi feito. Talvez em Corra, porque ele é um pouco mais escancarado quanto ao que está acontecendo, acabe sendo um pouco cansativo de ver. É quase como, eu já sei mais ou menos pra onde isso vai. Mas isso não faz com que o filme não seja ótimo, com ótimas atuações, e o final do filme é incrível. Pega outra coisa que o Jordan Peele faz bastante, que é meio que entre aspas, surrealismo. A questão final desse filme é uma loucura. E isso nos leva pro próximo filme que ele fez, que foi Nós. Nós é um filme extremamente interessante. Nós também talvez seja o filme que eu mais tenho problemas do Jordan Peele. Nós também provavelmente é o filme que eu mais gostei do Jordan Peele. Então Nós é um filme interessante. Enquanto Corra era bem claro e direto quanto à sua mensagem, por mais que seja uma ideia muito louca no final das contas, louca nesse sentido de surreal, Nós é um filme bem mais complicado e bem mais complexo, tanto no que ele tá querendo dizer, quanto no mundo ao redor dele. E complexo eu tô usando como sinônimo de complicado. Tô falando que ele é complicado e complicado. E o estilo de filmes de terror que ele decidiu adotar dessa vez, meio que é House Invasion, ou Invasão de Casa. Alguma coisa como o primeiro Uma Noite Sem Crime, Uma Noite de Crime, não lembro como é que é o nome. Ou vários outros filmes do estilo. Meu favorito sendo Você é o Próximo. Só que não dura muito isso. É só a premissa inicial, mas ao mesmo tempo ela meio que consegue se manter pelo filme, ao mesmo tempo que não se mantém pelo filme. O filme meio que vai na própria direção com o passar do tempo. É interessante de ver, mas essa aparenta ser a premissa inicial. E a questão do filme, no fim das contas, é um bocado complicada de entender. É muito difícil eu tentar falar disso sem dar spoiler, e eu ainda assim não vou dar spoiler nenhum. Mas assim como Corra, o final desse filme revela o que tá acontecendo e é uma loucura, mas é uma loucura no sentido de eu ainda pessoalmente não entendi direito. Talvez ao ver mais vezes eu consiga entender um pouco melhor. Não a reviravolta final, mas a explicação do que são nossos antagonistas. E isso entra numa questão que meu caro amigo Guzmão, segue ele no YouTube, tá aqui, vai lá embaixo, no link, é isso? Me disse numa conversa, Jordan Peele faz filmes num estilo bem Twilight Zone. Eu sei que a Isabela Goboscov já comparou ele com Hitchcock, e eu acho bem justo também, mas eu acho que Twilight Zone é uma comparação bem mais acurada. É uma ideia muito estranha e muito específica, que não faz completo sentido lógico, mas não precisa fazer porque é só uma ideia que é apresentada. Meu problema é que os filmes do Jordan Peele têm 1h30 ou 2 horas. Então, quando eles passam muito tempo desenvolvendo tudo e aí apresentam, no fim das contas, uma ideia central que é feita pra ser surreal, que é feita pra não fazer total sentido, eu pessoalmente não acho que fica muito legal. Eu gostaria de algumas explicações melhores pra certas coisas no filme. E junto disso, outra coisa que me incomoda nesse filme é a questão do humor, coisa que eu elogio bastante em Corra. Nesse filme tem certas cenas que eu acho que eles forçam um pouco demais o humor, de um ponto que fica um pouco distrai da atenção. Mas ainda assim, esse filme é ótimo, tanto no como ele é filmado. Eu não tô falando muito sobre a questão audiovisual, e eu não vou de qualquer forma, só que o que eu vou dizer aqui é que o Jordan Peele é ótimo com reincorporação, e nesse filme ele começa a mostrar isso, e em Nope ele abraça isso muito bem, mas eu vou falar de novo daqui a pouquinho. A questão aqui é que Jordan Peele não só escreve bem e filma de uma forma competente. Não, ele é um ótimo diretor em geral. Ele sabe contar essa história no audiovisual. Tem muitas coisas no filme de Jordan Peele que você precisa ver várias vezes pra você realmente pegar, que tinha dicas de certas coisas no início do filme. Coisas que só importam no final. Nós é um ótimo exemplo disso, tem várias coisas assim. Nós é um filme que implora pra ser revisto. Você termina e você quer rever pra pegar pequenas coisinhas aqui e ali. E mais do que tudo isso, a coisa que eu acho que faz esse filme funcionar é o ritmo dele. Nós é um filme muito rápido, muito intenso, frenético. Quando ele começa, quando a situação começa, ela não para. Eu fiquei muito preso vendo esse filme. Não só a ideia dele em geral é interessante, mas a tensão dele é muito alta. E ela não para. Isso nos leva pra Nope, ou Não Olhe, que é a mais recente dele e está no cinema. Dessa vez a história básica da premissa é, vamos dizer que um OVNI na fazenda. Dessa vez não tem um filme direto pra comparar isso, porque geralmente esse estilo de filme é bem velho, anos 50.
uns 40. Mas essa é a premissa básica. Tem alguma coisa no céu e nós estamos numa fazenda isolada. Esse é um filme que eu percebi no marketing, que eu não vi nada no marketing, eu estou vendo agora, que o Jordan Peele não queria que eu soubesse nada sobre, então realmente não vou falar mais nada sobre isso. O que eu vou dizer desse filme é que ele abraça uma coisa que o Jordan Peele tá aos poucos fazendo essa trilogiazinha dele que tá seguindo. Cada filme tá ficando menos e menos comercial. Corra, como eu disse, não é um filme difícil de entender, não é um filme difícil de digerir. É bem direto ao ponto. Aqui, toma. É isso. Imagino que isso tenha ajudado bastante no sucesso dele. Nós é um filme um pouco mais complicado, tanto no que ele tá querendo dizer, quanto na premissa mais louca desde o início. O design e o visual das coisas é muito mais surreal desde sempre. E Nope é o mais estranho dos 3 filmes dele. É o mais louco, na minha humilde opinião. Eu vou dizer que a primeira hora de filme, quando a gente está construindo pro que realmente está acontecendo, eu acho lento demais. Eu não estava muito interessado vendo o filme. O motivo para isso é que o filme tem que construir muitas coisas para a premissa dele funcionar. Como eu disse, esse filme não é simples. E com isso a ideia básica dele também não é simples. E aí quando ele chega na segunda metade e o filme realmente, a gente tem uma ideia em geral do que tá acontecendo e nós seguimos a partir dali, o filme é fantástico. Se o filme inteiro fosse que nem a segunda metade, seria meu filme favorito do Peele, tipo, de boas. Mas ele dá essa virada que fica muito mais interessante, muito maluco também, falando nisso. Tem muitas cenas que parecem não ter nada a ver com nada, parece meio que filler, mas tudo se conecta, porque nesse filme o Jordan Peele reincorpora coisas constantemente. Esse é um filme que eu quero muito rever. Eu tenho problema em rever filme, mas eu preciso rever esse filme. Essa primeira assistida foi mais só consumir ele como um thriller. Na próxima vez vai ficar meio interessante. Tentar entender as pequenas nuances aqui e ali e foreshadowing do final do filme lá no início do filme. Esse também é um que, assim como nós, a mensagem dele não tá óbvia. Eu não dei muita atenção pra isso, mas todos os filmes do Peele têm mensagens sociopolíticas. Esse também tem, só que não é claro. Além disso, eu vejo pessoas comentando que esse filme não é um filme de terror diferente dos outros dois. Eu ainda coloco ele nesse gênero. Ainda coloco em terror e comédia misturado. Por mais que eu não tenha achado ele tão engraçado quanto os outros dois. Até Nós conseguiu me dar mais risada. Só que ainda assim eu acho que o humor funciona melhor do que Nós. É melhor integrado no filme. E com isso dito, eu acho que esse filme foi o que teve as cenas mais tensas de qualquer filme do Jordan Peele pra mim. Teve uma em particular que eu estava chocado olhando a cena na tela. A forma como foi feito, a forma como foi filmado, tudo naquilo ali foi simplesmente perfeito. Foi uma forma perfeita de entregar tensão. No fim das contas, mesmo com o início um pouco lento, o que entra na ideia que eu falei sobre o ritmo do Jordan Peele, Nope é fantástico. Mas é um filme que eu teria que rever. Talvez se eu rever eu faça um filme mais a fundo sobre Nope, sobre as várias questões dele. Mas, de novo, numa primeira assistida, mantenha em mente que o ritmo pode ser um pouco... Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Gostaria de agradecer aos meus apoiadores do Apoia-se, e aos membros do Seja Membro, e as pessoas que me apoiam de maneira financeira nos próprios vídeos em si. Muito obrigado a todos vocês. E ao mesmo tempo quero agradecer a todos vocês por terem assistido. Deixa o like e se inscreve se vocês gostaram desse vídeo. Até a próxima, e até!